Intestino preso, intolerância à lactose, intolerância alimentar. Você vem sofrendo com isso e não sabe mais o que fazer para que o seu intestino melhore e você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável. Quando você consome, né, esse alimento, por exemplo, a lactose, que você está com intolerância, o seu intestino prende, parece que fica fermentando aquele alimento dentro de você por vários dias, causando distensão abdominal, dores, muitas vezes até mesmo uma irritabilidade muito grande. Por mais que você queira ir no banheiro, você não consegue. Esse vídeo é para você e eu vou te explicar através de um caso de consultório, como, né, a nossa mente subconsciente faz associações e programações que a gente carrega para o resto da nossa vida se não é feito, né, a limpeza do lixo emocional e a reprogramação mental. Um cliente me procurou dizendo que ele estava intolerante à lactose e um dos seus sintomas era o intestino preso. Começou, né, antes da intolerância alimentar aparecer, ele já tinha o intestino preso, muitas vezes, né, ele também tinha um estufamento e ele, depois de um tempo, começou a observar que todas as vezes que ele consumia lactose, o intestino ficava mais preso ainda, ou seja, tinha, né, uma fermentação muito grande, a barriga distendia, tinha vários sintomas, muitas vezes até gases que ficam presos e que não consegue soltar e até mesmo um refluxo, né, um vai e vem. E eu perguntei para ele, como que você se sente emocionalmente estando, né, com o intestino preso, com intolerância à lactose? E ele falou para mim assim, Ju, é um misto de raiva, de medo e de que eu quero que isso se resolva da melhor forma possível, mas eu não consigo soltar o controle, eu não sei mais o que preciso controlar na minha vida para que eu consiga ir no banheiro, para que eu volte a comer todos os alimentos de forma saudável, porque eu já tentei de tudo e eu não consigo fazer diferente, até que ele chegou até mim. E eu virei para ele e falei assim, olha, o seu intestino ele continua preso, você ainda continua com intolerância alimentar, porque até então você estava trabalhando o sintoma, que é tomar chazinho, tomar fitoterápico, tomar remédios, fazer dietas. E isso, quando você faz isso, você está trabalhando o seu corpo físico, né? Você está trabalhando o sintoma e não a causa raiz emocional. Então aqui o meu trabalho é estritamente com relação a trabalhar as emoções que fazem com que o intestino fique preso e que também esteja causando a intolerância alimentar. E quando a gente iniciou o processo terapêutico, nós voltamos para mais ou menos quando ele tinha uns 12, 13 anos de idade. Ele estava com a família dele num hotel e era café da manhã, eles estavam servindo o café da manhã. E de repente, ele, né, nessa transição, nesse início, né, de pré-adolescência, ele todo estabanado ali derrubou um copo de suco de laranja. Ele, por si só, ficou extremamente constrangido daquela situação. E o primo dele, que estava do lado, falou assim, nossa, você parece uma criança, você não consegue fazer nada direito, você não consegue nem deixar o suco, né, no copo, você tem que derrubar. E naquele momento que o meu cliente, né, aos 12, 13 anos ali naquela cena, já ter derrubado, já ter se sentido constrangido, vem o primo e fala tudo isso para ele. Naquele momento ele sentiu um medo de tristeza, de culpa e de muita raiva. Olha só que interessante, são todas as emoções que ele sentiu lá nessa cena, né, nesse evento negativo, que ele também sente quando agora, na fase adulta, ele está com intolerância alimentar. E mais ainda, incrível que é esse caso, que ele falou quando ele estava vendo aquela cena que ele conseguiu, né, associar tudo o que aconteceu, ele falou assim, Ju, eu sou uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa, ele falou assim, que desde desse evento, ele se tornou uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa extremamente perfeccionista, que não consegue relaxar, que está sempre pensando no que pode dar errado, para que nada saia fora do controle dele, para que ninguém fale alguma coisa para ele. E por que ele, né, hoje na fase adulta é perfeccionista, gosta do controle, não consegue relaxar? E começa a observar que perfeccionismo, controle, a pessoa não consegue relaxar, o intestino prende.
E aí, quando, né, eu expliquei para ele que todo, né, esse comportamento que ele tinha na fase adulta, nada mais era decorrente dessa programação, dessa situação negativa que ele vivenciou aos 12, 13 anos de idade, que ele se sentiu extremamente oprimido pelo primo falar aquilo, se sentiu extremamente culpado. E aquele pré-adolescente, para nunca mais passar por uma situação igual àquela, porque se ele tivesse tomado mais cuidado, se ele tivesse né, tido mais controle daquela situação, ele não teria derrubado o suco. E aí o que a mente subconsciente faz? Qual é a associação? A partir de agora você vai ser extremamente cuidadoso. A partir de agora você vai estar sempre alerta. A partir de agora você está sempre observando tudo para que você não seja julgado por como você foi julgado pelo seu primo. Olha só que interessante. E a partir dali foi instalada uma programação de medo, de insegurança, de querer, né, a aprovação dos outros o tempo todo para saber se está certo, se está correto, sempre muito certinho. E isso, né, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, causando, né, questões emocionais, né, porque você quer controlar o tempo todo, você está o tempo todo inseguro, o tempo todo observando o que pode acontecer, sempre reativo, não consegue descansar. Você vai juntando questões emocionais, lixos emocionais dentro de você que vai sobrecarregando o seu intestino. E dessa forma, com o passar do tempo, o intestino dele foi prendendo. Ele não olhou para o intestino preso, o corpo foi lá e deu mais um sinal, que foi a intolerância à lactose, para que ele pudesse chegar até mim, a gente voltasse nessa questão do passado, ressignificasse, limpasse todo, né, essas questões emocionais e também reprogramasse a mente dele para que ele voltasse a comer lactose, para que ele voltasse aí a ter o intestino funcionando perfeitamente bem. E um caso desse, quando a gente desprograma, né, esse tipo de programação negativa, não é só, ele não vai sentir só bem-estar com relação a voltar a comer lactose e a ir no banheiro, não. Ele vai ter um ganho secundário muito maior, que ele vai conseguir relaxar, a criatividade vai vir mais, ele vai se tornar uma pessoa muito mais espontânea, mais relaxada. Por quê? Porque não é só, né, a questão alimentar e intestinal que a gente trata. Aqui foi um trabalho onde ele vai sentir, vai ter ganhos secundários em muitas outras áreas na vida dele, seja no relacionamento, seja na vida social, no trabalho, enfim, porque ele vai estar uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais relaxada e, consequentemente, o intestino fica se sentindo muito melhor, porque não tem mais essas questões emocionais e ele pode voltar a comer, né, lactose da melhor forma possível. E aqui eu compartilhei esse caso de consultório que foi através do atendimento individual, mas você também dentro do CEIA, que é o nosso Clube de Ex-Intolerante Alimentar, que é o meu curso 100% digital, você mesmo aprende a se autotrabalhar nessas questões emocionais do seu passado, que fazem com que você tenha um intestino preso, intolerância alimentar, problemas gastrointestinais como um todo. Então, no CEIA, você aprende a se autotrabalhar essas questões, né, que fazem com que tenha se desenvolvido intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Se você quiser saber mais sobre os atendimentos individuais ou também sobre isso aí, eu vou deixar aqui embaixo o link. E se você conhece alguém que tenha o intestino preso, envie esse vídeo para essa pessoa para ela saber que ela não precisa passar o resto da vida dela dessa forma, né, com a barriga distendida, dores, gases, enfesamento, e que é possível sim, através de um processo terapêutico, limpar as questões emocionais de medo, de insegurança, de autocontrole, muitas vezes medo de rejeição, medo de abandono, para que limpando essas questões emocionais ela possa voltar a ter o intestino funcionando perfeitamente bem e a comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável.